Voltamos. Vamos lá, gente. Tá vendo os Vinícius? A gente pensou que uma hora era muito, aí, ó. Pois é. Vamos lá. Só um segundo, gente. Estava aqui. Foi aqui, né, Vinícius? No aerossol. Isso, acho que pode passar mais essa, tá? Pode passar. Pode passar também. Pode passar mais essa. A gente estava já seguinte. Pronto. Pode passar mais essa também. A gente já tinha discutido a questão do bochecho, tá? Vinícius, Pronto. a gente vai falar também A um gente, pouquinho da bomba vácuo no final, né, Vinícius? Da podemos importância falar. também. Podemos falar. Então, gente, continuando aqui, a gente parou nas questões que minimizam a produção de aerosol, que é inerente à nossa atividade odontológica, né? Então, continuando, a gente já falou aqui da questão da bomba a vácuo, falamos dos bochechos prévios. Vamos continuar agora falando sobre isolamento absoluto. Então, assim, o uso do isolamento absoluto, ele é fundamental. Se você vai fazer um preparo cavitário, na endo também, tem que usar o isolamento absoluto, porque ele protege, segundo os artigos, até 70% a questão diminui a produção de aerossol até 70%, tá? Então, assim, é interessantíssimo o uso do isolamento absoluto, tá? Além disso, evitar o uso da seringa tríplice, principalmente quando a gente aperta os dois botões, tá? Porque a gente produz aquela névoa. E às vezes a gente fica até me perguntando por que a gente usa aqueles dois botões. Será que precisa realmente? Será que realmente é necessário apertar os dois botões? Quando às vezes você pode usar só um pouquinho de água, irrigação com uma seringa, tá? E evitar o jato de bicarbonato e o ultrassom. O ultrassom é considerado o equipamento que produz maior quantidade de aerosol. Então, ele que tem o maior risco, tá? Mas se você usar o ultrassom com uma bomba a vácuo, diminui enormemente a produção de aerosol. É preferível também usar dispositivos manuais, quando for possível. Por exemplo, escavadores de dentina, durante o preparo cavitário. Curetas periodontais também. As curetas periodontais, durante a raspagem e alisamento, elas têm um efeito muito bom, de altíssima qualidade, quando bem executadas, tá? Então, criou-se uma cultura que somente com o aparelho a gente consegue fazer a remoção dos calvos dentários, a raspagem, alisamento. Não é verdade isso, tá? Com as curetas, a gente consegue ter resultados muito bons também. E um ponto muito importante que a gente tem que discutir aqui nessa live é a questão da esterilização em autoclave das canetas de alta e baixa rotação. Então, gente, essa história de É outro passar... gasto, né, Vinícius? É outro Isso, gasto que agora vai ter, porque a gente sabe que só existe, principalmente no serviço público, nos consultórios não, mas no serviço público a gente tem uma caneta e uma caneta de alta e uma de baixa, e pronto, isso. entendeu? Então, assim, mas o colega dentista e até de serviço público também vai ter que providenciar a compra de novas canetas, porque essa história de passar só um álcool para fazer inspeção, isso não dá mais, tá? Não é mais admitido. Eu penso da seguinte forma: se eu fosse ser atendido, será que eu iria gostar de ser atendido com alguém que usou um profissional que vai usar uma caneta que só passou o álcool, que não foi esterilizado no autoclave? Eu não ia gostar. Então eu não desejo isso para meus pacientes também. A gente tem que começar a pensar dessa forma. Elas sempre foram autoclaváveis, elas não viraram autoclaváveis Isso, agora. Então a gente exatamente. pecava nisso aí. Então é isso que a gente tem que entender. A gente já estava fazendo o básico e a gente agora não é mais, não somos mais profissionais do básico, Isso. entendeu? Então a gente tem que fazer isso. Então eu sei, eu novamente tenho que pensar nisso. Os gestores, os consultórios, a gente tem que se preparar, gente. Infelizmente vai ter que ter também essa preparação aí para o futuro. Isso. A Denise está perguntando se o uso do ácido paracético resolveria. Então, de acordo com as normas e as recomendações da Anvisa, não, tá? Tem que autoclavar mesmo. Nesse artigo, gente, nós temos um artigo que fala sobre o uso de luz ultravioleta do tipo C para desinfecção de superfícies e áreas hospitalares. Então, assim, a gente tem vários artigos que falam sobre o uso dessa luz ultravioleta. E na odontologia, acho que nós temos um caminho para esse uso também. Porém, a gente tem que ter em mente que ela tem algumas desvantagens. Primeiro, a luz ultravioleta do tipo C,
ela agride os tecidos biológicos. Então não pode ficar ninguém dentro do consultório odontológico enquanto ela está em uso. Agride também a nossa mucosa dos olhos, tá? Então o ideal é que elas não serão, se for utilizar, ninguém pode ficar no consultório. Tem que ir para um outro departamento, um outro consultório, para recepção enquanto usa, tá? E aí eu fico me perguntando o seguinte, porque os estudos apontam que cerca de 30 minutos após a produção de aerosol, 80% ou até mais desses sedimentos consegue se depositar sobre o chão e superfícies. Então, logo depois desses 30 minutos, já poderia fazer uma desinfecção dessas superfícies e do chão. Inclusive, a própria Anvisa, ela disse que não há necessidade de esperar tempo entre um atendimento e outro, tá? Mas se você esperar 30 minutos, já resolveria, já ajudaria bastante, tá bom? E às vezes é o tempo que você esperaria para uma luz dessa fazer efeito. Então, assim, economicamente, não sei nem se realmente tem um bom resultado, entendeu? Fora que a luz, ela não consegue chegar a todos os cantos, a todas as superfícies. Sempre fica alguma superfície, algum cantinho, alguma parte do consultório que não consegue ser atingida por essa luz. Então, ela não causa uma desinfecção completa, tá? Então, o Vinícius até falou que a Anvisa pode mudar a opinião sobre esse espaço de atendimento. A gente já viu artigos que falavam em 4 horas, né, Vinícius? A gente já lê outros sobre meia hora. Então, a gente precisa também dessa determinação final da Anvisa para o nosso retorno, certo? Por enquanto, vamos praticar. É porque a Anvisa, ela entende da seguinte forma, ela entende que se você usar todos esses critérios de minimização da produção de aerosol, não vai haver necessidade de esperar entre um atendimento e outro. Ela entende dessa forma, por isso que ela adota essa política. Mas é aquilo que a gente falou, gente, lá no início da live. Os gestores e os empregadores, eles têm total autonomia para aumentar a proteção. Então, se quiserem deixar esse tempo para esperar o sedimento depositar sobre a superfície, sobre o chão, pode usar, não tem problema, tá? E a gente vai, como eu falei no início também, a gente vive um período de adaptação. Então, a gente tem que refletir sobre isso, tem que discutir isso e fazer com que essa proteção contra o aerosol se torne uma realidade. Quais são as soluções, gente, que podem ser utilizadas para a desinfecção de superfícies e do chão também, né? Então, para a desinfecção do chão, pode ser usado hipoclorito de sódio a 1%, tá? Tem que ser passado no chão a cada atendimento, tá bom? Sempre tem que passar e também sobre todas as superfícies. Você pode usar ou álcool 70% ou ácido peracético, também pode ser usado. Agora, só que tem uma discussão que a gente tem que fazer aqui. O álcool 70%, ele é eficiente somente se não tiver matéria orgânica na superfície. Se tiver um pouquinho de sangue, tiver um pouquinho de tecido, ele não vai ser muito eficiente, tá? Aí, nesse caso, só se fazer uma limpeza primeiro com água e sabão para depois aplicar o álcool. Mas você pode usar o ácido peracético e o hipoclorito de sódio, que eles têm um efeito maravilhoso em superfícies que têm a substância orgânica, tecidos. Que aí ele consegue agir sobre o tecido e ainda faz a desinfecção, tá? Então aqui a gente tem a luz UV sendo utilizada também na desinfecção de consultório odontológico e do chão, aí é um hospital lá em São Paulo, tá? Tem um professor da USP, da área de física, que ele desenvolveu esse dispositivo, que é um rodo com luz ultravioleta do tipo C, e que ele garante que causa a desinfecção, inclusive a destruição das partículas virais do novo coronavírus, tá? Mas isso está muito em estudo. Se realmente é eficiente, a gente não sabe. É preciso vários estudos, publicações para a gente garantir, tá? Por isso não tem nem como a gente indicar o uso dessa luz também. Então aqui é uma imagem de um consultório, né? Aqui é só para vocês entenderem a necessidade de limpeza dessas superfícies, de todas as bancadas, do braço da cadeira, do encosto da cadeira, da coluna que segura o foco, tá? Então todas essas Não superfícies... tem necessidade daquela plantinha ali, né, Vinícius? Isso, já ia falar sobre isso, tá? Esse vasinho com essas plantinhas, gente, esses enfeites que a gente adora colocar no consultório, vamos abandonar essa prática, tá? Porque esses objetos, eles acumulam aerosol, o aerosol fica sobre eles. E, consequentemente, a gente está tendo um objeto que era para servir de enfeite, decoração, e está nos trazendo mal à saúde, né? Já que eles acumulam todo esse aerosol, esse micro-organismo sobre eles, tá? E uma observação importante, algo que eu tenho observado também, muitos consultórios ainda têm a prática de utilizar aqueles depósitos metálicos que fica cheio de gás ou cheio de algodão, e às vezes durante o atendimento deixa aberto. E quando você atende, o aerosol ele cai todo naquele poste metálico. Então o próximo paciente que você vai atender
já está vai ser atendido com a gase que está contaminada pelo aerosol do paciente passado. Então, o ideal é que haja uma compartimentação das gases e de algodões para que cada paciente tenha seu atendimento individualizado, só para ele, tá? Que aí você abre, tá estéreo, e você vai atender aquele paciente com toda a segurança, tá bom? Perguntaram sobre livros. Livros também no consultório não é interessante. A não ser que você tenha um novo projeto arquitetônico que deixe uma estante com livros e uma mesa para você conversar com o paciente fora da região de atendimento. Mas na região de atendimento, não. Nada de objetos, tá? Decorativos. Aí também perguntaram aí sobre o prontuário. Aquele prontuário, aquelas fichas, aqueles papéis. Então, isso está sendo uma grande polêmica, porque a gente está muito acostumado a trabalhar só com papel, com muita papelada, ficha, radiografias impressas, que todo mundo pega e acaba contaminando. Então, essa documentação, gente, ela fica contaminada, tá? Você acaba passando essa documentação, essa contaminação para o papel, que aí quem for pagar nele posteriormente vai ficar também, vai ter contato com essa contaminação e pode adquirir algum tipo de infecção, tá? Então, ideal não. Acho que o nosso futuro vai ser a digitalização. Isso, tudo digitalizado, tá? Tudo digitalizado, até e isso tem todo um efeito ético e legal também, que tem que ser discutido. Exatamente, porque a gente tem condição de estar com o computador aqui e fazer a limpeza desse computador, entendeu? Ou então colocar uma tela e isso aí ser trocado, entendeu? Colocar Nesse ponto, o sistema público está bem adiantado, porque nós temos o eSUS, e no eSUS é possível você colocar todos os dados do paciente, o que você usou de procedimento, tudo digitalizado através de um aplicativo, de um software de internet. Então a gente vai ter que também... Agora, mas também assim, como o mundo virtual também evoluiu, assim, as pessoas também agora vão ter mais como fazer e adquirir algum programa, ou então a pessoa mesmo faz um programa de organização para esses atendimentos, né, Vinícius? Isso, exatamente. Então, a gente vai ter uma grande mudança. Aí vem da legalidade. O nosso presidente do Comitê de Ética, o Vinícius, tem essa questão desse prontuário eletrônico, a legalidade disso e como é que a gente vai ter que... Exatamente. Essa questão da digitalização de documentos, gente, é muito interessante, porque eu li até recentemente, em alguma dessas revistas informativas, que o Brasil ele evoluiu em poucos meses o que era para evoluir em 10 anos. Tanto que a gente está aqui numa live hoje discutindo, isso faz parte desse processo tecnológico, desse avanço também, né? Eu não imaginava fazer uma live um dia, e tão rápido assim, principalmente, né? E hoje a gente está aqui exatamente por conta das condições que a gente vive atualmente. Então esse processo da digitalização, ele faz parte do futuro também, desse novo processo de digitalização, que todos nós vamos ter que nos educar para isso, tá? Perguntaram a respeito do ar-condicionado, gente. Então, assim, a recomendação que nós temos é que seja atendido com o ar-condicionado desligado. Só que não tem como fazer isso na nossa cidade, Teresina, no nosso estado, do Piauí, é complicado. Então, o ideal é que você, pelo menos, abra janelas, tenha basculantes, tenha alguma forma de pode ser aquele ar de aerosol... Um exaustor, né? Pode ser utilizado um exaustor. Filtros do tipo EPA também, que são filtros extremamente rigorosos, que tem uma excelente filtragem, pode ser utilizado também, tá? Certo. Então, gente, falando sobre a limpeza, tem a limpeza concorrente e a terminal, que estava no slide anterior. A concorrente é aquela limpeza que acontece entre cada paciente, e a terminal é aquela que acontece no final do expediente, tá? As barreiras mecânicas estão relacionadas com o uso do PVC nessas regiões. Que regiões são essas? Os botões de acionamento da cadeira odontológica, as alças de refletores, também da cadeira odontológica, encosto de cabeça, braços da cadeira, encosto do mocho, canetas de alta rotação, corpo da seringa tríplice, onde pode se utilizar inclusive aquele saquinho de gingim, né? E as pontas de unidade de sucção também podem ser utilizadas sobre elas. Essa última foto, gente, eu coloquei por curiosidade. Eu vejo nos grupos de WhatsApp, com os colegas dentistas, sempre eles postam essas fotos desses equipamentos de acrílico que servem como uma barreira de proteção durante o atendimento, tá? Então, assim, é uma barreira a mais? Tá interessante. Mas eu tenho duas observações para fazer sobre esses equipamentos, tá? Não tem só esse modelo, não. Tem vários que a gente já viu. Tem cápsulas de acrílico, tem vários outros tipos, tá?
Esses equipamentos, eles não têm certificação do Inmetro, por exemplo, de nenhuma outra instituição. Foi alguém que criou inteligentemente, né? Mas que ainda não tem certificação. Então não tem como a gente recomendar o uso de algo que não foi regulamentado por nenhuma instituição que nos dá segurança para o uso dele, tá bom? E além disso também, eu penso da seguinte forma: o uso das face shields já limita um pouco a nossa visibilidade. Eu pelo menos sinto isso durante o atendimento. Se você coloca uma outra barreira dessa de proteção de acrílico, eu acho que diminui ainda mais a visibilidade dos dentes. Por exemplo, você vai fazer uma restauração estética. Eu acho que dificulta um pouco, tá? Sei que seja um material realmente muito bom que permita a refração da luz e a gente consiga enxergar bem, tá bom? E quando a gente chegar em casa, temos que ter um cuidado. Então, quando sai do consultório, a gente vai tirar aquele avental sujo, descartável, vai colocar ele no lixo infectante, tá? E vai trocar de roupa depois que tirar todas as EPIs, depois que se desparamentar. E quando chegar em casa, o ideal é que a gente crie logo no início, na entrada da casa, uma região chamada zona suja, tá? Isso está sendo muito preconizado. Nessa zona suja, a gente vai ter álcool em gel, vai ter um lugar para botar o sapato sujo, vai ter um lugar para colocar a roupa que você usou no trabalho que também está suja, contaminada. E assim, quando você passar dessa zona suja para a zona limpa, digamos que você vai estar menos contaminado. Aí depois você vai pegar essa roupa contaminada, esse sapato que está sujo, e limpar o sapato o solar do sapato, né? Pode ser com álcool 70, por exemplo. E a roupa tem que ser lavada separadamente, tá? De preferência que ela seja primeiro imersa numa solução com hipoclorito e depois lavada separadamente das outras roupas que você usa, tá? Aí depois você vai tomar um bom banho, lava bem o cabelo, lava bem o rosto e depois você pode ficar em contato com seus familiares, tá bom? E outra coisa, gente, outro detalhe. O celular, tem que limpar o celular, higienizar bem com álcool 70, tá? Porque o celular é outra fonte de contaminação também. Certo. Então, gente, quando o Vinícius fala, a gente está falando, e muitas pessoas estão perguntando, serviço público, serviço particular, essa desparamentação, como eu falei lá no começo da live, a gente vai ter que começar a planejar o lugar dessa paramentação, o lugar dessa desparamentação no serviço público, no serviço particular, nas universidades, certo? Então, esse planejamento é total, em todos os setores, certo? Isso. Então, gente, para finalizar, primeiro eu queria agradecer a companhia de vocês durante a nossa live. Acho que foi uma experiência bem interessante, não foi, Carol? Para nós dois. Foi. Acho que nós discutimos muitos pontos interessantes. Tivemos participação de vocês que também ajudaram muito com outras situações que a gente nem lembrava de discutir. Acabamos falando sobre isso também. E a gente tem que ter em mente, gente, o seguinte. Vai passar, tá? Esse período da pandemia vai passar. Nós vamos voltar ao normal, mas que não vai ser o normal de antes. Vai ser um novo normal. E a gente tem que lembrar que não existe só o novo coronavírus. Existem diversos outros micro-organismos que a gente convive com eles diariamente, muitas vezes, durante os nossos atendimentos, tá? Então, vamos sempre nos prevenir, usar as barreiras de proteção, mecanismos de desinfecção, de esterilização, tá bom? Para que a gente consiga os melhores resultados e se proteja não só da Covid-19, como de qualquer outra infecção que a gente esteja suscetível a adquirir dentro do consultório, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Vinícius, também. Aí eu tô como a companheira do Vinícius, a gente estava bem nervoso, não era, Vinícius, antes de começar aí. Mas eu acho que deu tudo certo. Queria agradecer aí, acho que a participação de vocês. Nosso planejamento, inclusive, era tirar as perguntas, mas eu acho que foi a participação, por isso que Vinícius, eu acho que todas as perguntas que a gente tinha já anotado, eu acho que a gente comentou aí, eu acho que não tem nada... Uma dica, gente, caso vocês tenham alguma pergunta ou apareça alguma dúvida depois, vocês podem entrar em contato com o conselho, através do contato do celular do conselho, que eles vão entrar em contato comigo e a gente vai responder vocês, tá? Eu mesmo faço favor de ligar e tirar as dúvidas de vocês depois, caso tenha mais, tá bom? E o nosso planejamento também é que a gente retorne com outras lives, a gente ainda está se reunindo para saber se isso semanalmente ou quinzenalmente, mas como o Vinícius falou, essas lives são muito interessantes, mesmo a gente voltando agora para o nosso atendimento, que a gente espera que seja agora em junho, a gente não sabe se em junho e julho, mas assim, a gente vai marcar isso porque a gente teve um alcance muito bom, Vinícius, aqui de pessoas, média de 200, 250, quando a gente encerra a live, que vai aparecer o total de visualizações.
Então, foi muito bom essa. E aí a gente tem planejamentos de trazer um contador para vir conversar com vocês, para a gente fazer esse planejamento também comercial agora dos consultórios, tanto a parte jurídica quanto a parte individual, certo? O contador, um advogado, a gente vai fazer uma live só sobre essa parte de sindicato, certo? Então a gente vai retornar e todo esse material está no site do CRO. Vocês podem baixar esse material. Tem outros materiais. Agora sim, o importante é vocês terem controle do que vocês vão comprar. O controle também dessa certificação da Anvisa. A gente vê aí toda hora nos grupos a máscara, o avental que não está com a gramatura correta, o avental que não é impermeável. Isso tudo a gente vai participar através do sindicato, certo? Para a gente ver como é que está sendo isso no serviço, como é que está sendo ofertado para o profissional, tá certo? Então, eu acho que era isso, gente. A gente retorna aí com outros assuntos. Gente, eu queria também agradecer a presença dos dentistas que moram não só em Teresina, no interior também, que eu vi que tem dentista de Bom Jesus, de Parnaíba, Peripiri, de Barras. Então a gente fica muito feliz em ver a participação de vocês, porque a nossa intenção realmente é atingir todos os dentistas do nosso estado, que estão inscritos no nosso conselho, tá? Então a gente está muito feliz com a participação de vocês. Muito obrigado. Então, gente, a gente retorna, inclusive, com outra de biossegurança, certo? Quando voltar o atendimento, a gente vê o que mudou. Se tiver necessidade, a gente retorna com novos modelos de máscara, a gente retorna com a questão que a gente até começou a conversar, né, Vinícius? Sobre Sim, essas lavagens, colocar uma pia fora do ambiente, nos corredores, tem planejamento para isso, tem planejamento do dispenser de álcool, isso já tem que colocar também. Sobre as cabines, né, que a gente estava vendo, das cabines de sim. clorexidina, que tem aí, já está entrando nas propagandas, a gente já vê nas mídias sociais. Então, a gente vai fazer uma nova preparação sobre esses novos materiais. Mas com mais Sim. tempo, com mais novidade aí que a gente vem. A gente vai voltar, depois a gente volta. É porque eu me empolgo, aí o Vinícius já fica com medo do que eu estou falando. Mas a gente retorna, tá, gente? Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, gente. Obrigado, tá? Obrigado. Até logo. Tchau.